Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar início ao teste de nossas entidades. Como eu falei na videoaula passada, a gente vai começar a gravar, listar, excluir e editar. Só que para fazer isso, eu vou usar, no caso, uma biblioteca de teste. Como a gente ainda não tem interface gráfica, eu vou usar no caso, uma biblioteca de teste. Com isso eu vou conseguir construir programas em cima dela e já vou poder, no caso, estar testando se está dando certo ou não. Então o que eu vou mostrar nessa videoaula, eu vou mostrar, no caso, como eu faço para configurar essa classe de teste. E a partir disso eu vou dar início à construção das operações de gravar, editar, excluir e listar. Bem, eu vou pedir para vocês então acessar o seguinte site: www.junity.org. Lembrando, www.junity.org. Ou vocês podem acessar diretamente junity.org. O JUnity ele é uma biblioteca para que eu consiga fazer, no caso, testes. Então eu vou ter que construir programas, por exemplo, para gravar um fabricante, e aí para testar se deu certo, eu vou usar o Unity. Então o que eu vou fazer primeiramente? Vamos abrir o gerenciador de arquivos, vamos na nossa pasta desenvolvimento, na pasta desenvolvimento vamos na pasta bibliotecas, e vamos criar aqui, no caso, uma nova biblioteca. É que o JUnity, no caso, quando eu baixar ele não baixa em formato zip. Então eu vou criar aqui uma pasta para estar guardando ele. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, novo, pasta, vou chamar de JUnity. Então lembre de criar no C2. Desenvolvimento, bibliotecas, eu vou criar a pasta JUnity. Aqui dentro eu vou salvar os jars referente ao JUnity. Então vamos voltar agora no navegador e vamos procurar para baixar. Nós vamos entrar aqui, ó, Download and Install, que está na aba Welcome. Então eu vou clicar no Download and Install. Ele vai me redirecionar já para onde eu posso estar baixando o JUnity. O JUnity, para ele funcionar, ele precisa de dois jars. Um jar chama-se junity.jar e o outro chama rankedscore.jar. Se você quiser, no caso, você pode vou baixar um por vez, que eles estão separados. Então, primeiramente, eu vou clicar aqui no junity.jar. Ele vai me redirecionar para a parte da onde eu vou poder estar baixando o JUnity do site do Maven. Aí aqui, ó, ele me traz todas as versões do JUnity. Ele traz todas, então basta eu pegar sempre a versão mais atual. No caso, a versão 4.12, ele está em operação beta. Então a versão 4.12 foi lançada em 27 de julho de 2014, ou seja, é bem recente. Geralmente, eu não vejo problemas em baixar a versão beta. Se você quiser, você pode baixar a versão 4.11, que é a versão estável. Então eu vou clicar nesse 4.12 Beta 1. Aí eu vou vir aqui no Download e clicar na opção JAR, que está aqui, ó, JAR. Então pega essa linha aqui, 4.12 Beta 1, e vou escolher a opção JAR. Aí ele vai nos redirecionar para a aba de Download. Então aí eu vou procurar lá aquele diretório nosso, Desenvolvimento. Então eu vou lá no diretório Desenvolvimento, Bibliotecas, JUnity e vou estar salvando ele. No caso de JUnity, ele é bem pequeno, ó, até já fez, no caso, o download. Feito o download, eu vou pressionar o voltar no navegador e vou daí clicar no rankedscore.jar. Aí eu vou clicar nele aqui. E aí ele me traz as versões do Ranked Score. No caso, eu vou pegar a última versão, que é 1.3. Então nessa versão aqui, 1.3, eu venho aqui nessa opção JAR, clico nela, espero o download iniciar e salvo no mesmo lugar do JUnity. Então eu vou pressionar salvar, ele também é pequeno no caso. Então pronto, ele já está no caso salvo. Então agora, se eu ir lá na minha pasta, eu tenho esses dois arquivos. O que eu tenho que fazer agora?
agora eu tenho que, digamos, instalar esses dois arquivos no meu projeto. Se vocês lembrarem, a gente já fez isso com o Hibernate e fez isso com o MySQL, onde a gente pegou, no caso, e instalou complementos dentro do nosso projeto. Então, vocês vão copiar esses dois arquivos aqui, botão direito, copiar, vão lá no Eclipse, vão expandir o Web Content, expandir o WebInf, expandir o lib. Olha, dentro do lib, ó, já tem alguns complementos, algumas dependências. Então, essa aqui do Hibernate, e essa última aqui do MySQL. O que eu vou fazer? Eu vou colar aquelas duas na pasta lib. Então, botão direito na pasta lib, paste. Pronto. O meu projeto, no caso, ele já está configurado. Está aqui, ó, uma do JUnity, a primeira do JUnity e a segunda do JUnity. Pronto. O meu projeto ele já está, então, no caso, configurado para eu estar utilizando o JUnity. Quais são os próximos passos agora? Os próximos passos vão ser começar a codificar as classes, no caso, para gravar, no caso, para listar, excluir e editar. E para cada um desses casos, eu vou construir, no caso, uma aplicação de teste. Então, a partir de agora, eu vou ter em torno de 4 videoaulas para cada uma das entidades que nós temos. Então, eu vou começar pela, no caso, do fabricante, que é a mais simples. Então, na próxima videoaula, eu vou estar fazendo, no caso, a inclusão de dados na tabela de fabricantes. E aí, com isso, eu já vou conseguir construir um aplicativo de teste para saber se deu certo. Bem, pessoal, é isso que eu queria fazer nessa videoaula. Ainda não dá para testar o JUnity, porque a gente não tem, no caso, tanta coisa para testar. Se bem que até daria para fazer um aplicativo de teste. Vamos fazer um aplicativo aqui de teste, por exemplo, que no lugar, por exemplo, o gera tabela, nós temos aqui o gera tabela. No lugar do gera tabela aqui, eu vou estar construindo um gera tabela main. No caso, tem o gera tabela, que nós já fizemos. Se eu quiser, eu poderia ter criado isso aqui com JUnity. Vamos criar isso aqui com JUnity, então, só para testar que deu certo. Para testar isso com JUnity, vamos criar aqui um pacote de teste. Então, o que eu vou fazer? Botão direito no SRC, New Package. E vou criar o pacote br.com.drogaria.test. E vou pressionar o botão Finish. Vou apertar aqui o F5 só para ele corrigir a localização. Aqui dentro eu vou criar todas as minhas classes de teste. Então eu vou clicar com o botão direito, opção New, opção Class. Aí eu vou gerar um gerar tabelas teste. Então gerar tabelas testes com G, o primeiro T e o segundo T maiúsculo. E vou pressionar o botão Finish. Vou maximizar aqui. Como que o JUnity funciona? O JUnity funciona assim. Eu tenho que construir um método para ele, aonde através desse método ele vai executar para teste. Ou seja, ele funciona como se fosse um main. Então eu vou criar aqui um método público, void gerar. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Aqui dentro eu vou codificar o caso de teste. Então aqui dentro eu vou chamar a minha fábrica de seção, Hibernate util, lembrando que eu usei Ctrl espaço para fazer o import, .get session factory. E aí eu vou mandar fechar a minha fábrica de seção, get session factory, close. Lembrando que eu vou dar o close para ele não ficar, no caso, carregando, ficar em memória as coisas do Hibernate. Tá, gerei um método aqui e eu quero falar que ele é um caso de teste. Como que eu faço isso? É só eu vir aqui antes do método e escrever @t maiúsculo e dar Ctrl espaço. E vou procurar esse elemento aqui, ó, @test org JUnity. Pronto, ele vai fazer um import aqui para mim. O que quer dizer esse @test? Vou salvar. Esse @test quer dizer que quando eu rodar esse caso de teste, é esse método que ele vai ter que testar. Certo? Como que eu faço para testar? Para testar, simplesmente eu venho aqui, clico com o botão direito no gerar tabela teste, escolho a opção agora, Run As, e agora eu vou escolher JUnity Test. JUnity Test.
Se tudo der certo, ele vai abrir, aqui o console ele vai carregar mesmo, mas o que nos importa é que ele abriu aqui, ó, uma janela escrito JUnity. Então vamos abrir ela aqui. Vou maximizar para a gente mostrar o que ele fez. Essa tela aqui, se aparecer em verde, quer dizer que deu certo o que nós fizemos. Então o que acontece? Se eu maximizar aqui, ó, ele mostra ó, que ele rodou o gerar tabela testes, ele rodou em JUnity 4, ele levou 5 segundos em média para rodar. Por quê? Teve que carregar o contexto do Hibernate para depois dar close. Então o rodar, no caso, aí ele rodou o método gerar. Se eu tivesse outros métodos, ele apareceria aqui. Esse sinal em verde aqui no método gerar, significa que ele deu certo. Tá, e se desse errado, o que ia acontecer? Eu vou forçar um erro aqui, vocês não precisam fazer no de vocês, eu vou fazer no meu só para mostrar que dá certo. Para eu mostrar o erro, eu vou vir aqui no Hibernate CFG e vou simplesmente fazer uma edição aqui. Ou se quiser, no caso, vou até fazer melhor, eu vou parar o MySQL. Eu vou vir aqui na minha barra do meu relógio, eu tenho esse MySQL Notifier. No MySQL Notifier, eu vou parar o MySQL, então tem essa opção aqui, ó, MySQL 56 Running. Eu vou dar um stop nele para forçar o MySQL, eu vou pressionar assim, para forçar o MySQL a parar, ou seja, a minha aplicação não vai conseguir ser startada. Então aqui ele vai, no caso, parar, pronto, ó, ele conseguiu parar o MySQL. Vocês não precisam testar isso, só vou mostrar como que funciona no caso, quando acontece um erro. Então agora parei o MySQL. Vou fechar aqui o Hibernate. Vou vir novamente aqui, botão direito no teste, opção Run As, opção JUnity Test. Aí ele vai começar a carregar o Hibernate, ó, ele disparou uma exceção. Ó, só para vocês verem como que é o erro, ó. Como eu falei para vocês, ó, o erro ele aparece grifado em azul. Tá, mas o que importa não é o erro no console, e sim um erro no JUnity. Ó, como que o JUnity apresenta erro, ó? Ele tentou rodar um de um e apresentou um erro. Quem que ele tentou rodar? O gerar tabelas testes. Levou quase 3 segundos para rodar. E ele deu erro no método gerar. Qual erro? Aqui ele mostra ó, a pilha de execução. Ó. Então ele fala para nós qual que foi o erro. Ó. O erro foi causado por esse daqui. Ó. Ele deu problema no connect. Qual o erro que deu? Está aqui, ó. Falha no link de comunicação. Então, caso aparecer grifado com essa barrona em vermelho, quer dizer que algum método aqui apresentou erro. Pode acontecer de eu ter vários métodos sendo testados, alguns derem certo e alguns derem errado. Depois a gente vai ver como fazer isso. Mas a priori deu errado o teste. Então eu vou agora religar novamente aqui o meu MySQL, botão direito aqui no Notifier e Start. Para, no caso, ele voltar aqui à inicialização dele. Então, se eu rodar novamente aqui, esperar ele estar inicializando, no caso, essa cor amarela ele está inicializando, pronto, ele já inicializou. Aí, vou vir aqui novamente, se eu rodar novamente, Run As JUnity Test, ele vai mostrar que deu certo aqui no JUnity. Ó. Ele já abriu aqui a aba aqui. Então, entrando no JUnity aqui, ele mostra, ó, rodou um de um, 0 erros, 0 falhas, e está marcado aqui em verde. Ó. Então quer dizer que deu certo o nosso caso de teste. Então o que eu vou estar fazendo agora nas próximas videoaulas? Para cada operação de banco de dados, eu vou ter que criar um caso de teste. Então vai ter um caso de teste para gravar o fabricante, outro caso de teste para listar ele, outro para excluir, outro para editar e por aí segue. Bem pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de compartilhar e curtir o canal e a videoaula. A gente se vê na próxima aula. Abraços, até mais!